Olá, aqui é André Volney da Pedagogia Quântica e a nossa reflexão de hoje serão dicas psicopedagógicas para você usar aí com seu filhote em casa. Como é que nós podemos fazer para ensinar os nossos filhos? Como é que a gente pode fazer para acompanhar as tarefas escolares dele, para ser uma contribuição positiva ao invés de ser um peso, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas aí a gente não tem paciência, sabe? Aí vai criando aquele mal-estar entre pai e filho e estudar passa a ser uma verdadeira guerra, né? Uma disputa. Então, nós precisamos nos preparar para poder não enfrentar, porque enfrentar é coisa ruim, né? Para poder vivenciar esse momento com leveza, com alegria, porque é isso aí que vai ficar de registro para essa criança. Então, o que são dicas psicopedagógicas? Na verdade, o que um psicopedagogo faz? A missão do psicopedagogo é, na verdade, criar uma relação positiva da criança com o conhecimento, uma relação positiva da criança com a aprendizagem. E a gente tem uma grande psicopedagoga que minha mestra, referência aí para psicopedagogia nos dias de hoje, que é a Alicia Fernandes, e ela tem um livro, Saber em Jogo. Tem um texto lá muito legal, que eu vou ler para vocês aqui agora porque é muito interessante. Ela relata uma conversa entre duas crianças definindo o que é aprender. Olha que legal. Trata-se de um diálogo que escutei anos atrás. As meninas conversavam entre elas sem a interferência de nenhum adulto. Viram-se na necessidade de explicar o que quer dizer aprender. Vou aprender a nadar, disse Silvana, da alegria dos seus 6 anos de idade. Vai nadar? Intervém a irmã, 3 anos a menos. Eu também vou brincar na piscina. Não é a mesma coisa. Eu vou aprender a nadar. O que é aprender? Aprender é como quando o papai me ensinou a andar de bicicleta. Eu queria muito andar de bicicleta. Então, papai me deu uma bici, menor do que a dele. Me ajudou a subir. A bici sozinha cai. Tem que segurar andando. Aí a irmãzinha disse, né? Eu fico com medo de andar sem rodinha. Dá um pouco de medo mesmo. Mas o papai segura a bici. Ele não subiu na bicicleta grande e disse, assim que se anda de bici. Não, ele ficou correndo do meu lado, segurando a bici. Muitos dias, de repente, sem que eu me desse conta, ele soltou a bici e seguiu correndo do meu lado. E aí eu disse, agora eu aprendi. Uma mulher que escutava de longe não pôde deixar de ver a alegria com que foi pronunciado aprender, que se transfere para o corpo da mais nova e surge um brilho nos seus olhos. E diz, aprender é quase tão lindo quanto brincar. Sabe, o papai não fez como na escola. Ele não disse, hoje é dia de aprender a andar de bicicleta. Primeira lição, andar direito. Segunda lição, andar rápido. Não tinha boletim onde anotar. Muito bem, excelente, regular. Porque se tivesse sido assim, sei não. Algo nos meus pulmões, no meu estômago, no meu coração, não me deixaria aprender. Olha que linda reflexão, né, gente? Muitas pérolas a gente pode tirar dessa reflexão. E a Alicia Fernandes traz isso com muita sensibilidade, de mostrar que aprender é um ato espontâneo, é um ato natural e que a criança passa por uma fase que ela precisa do suporte do adulto.
ela precisa ter esse papai do lado segurando a bicicleta. Ele precisa, mesmo soltando a bicicleta, o papai precisa estar ali correndo um pouquinho, até para ela conseguir deslanchar sozinha. Isso a gente leva para todas as aprendizagens, que é a gente conseguir acompanhar o nosso filho, dar o suporte que ele precisa para ele deslanchar em todas as outras aprendizagens. Bom, então o que eu trago para vocês aqui são dicas. Dicas de como você pode criar um ambiente favorável para acompanhar seu filho nas tarefas de casa ou em outras aprendizagens que não sejam tão formais, mas que vão exigir um pouquinho de tempo, de dedicação, de envolvimento. Então, olha só. Primeira coisa, preparar um ambiente de estudo. Separa um lugar que seja propício para isso. Às vezes a criança está estudando em cima da cama, a criança está estudando na sala com a televisão ligada. Então, combina com ele. Separa um lugarzinho, uma mesinha, um lugar onde ele vai ter possibilidade de concentração. Não vai ter estímulos distratores, não vai ter coisas tirando a atenção dele o tempo todo. Segundo, nos meus atendimentos, nós estamos falando de dicas psicopedagógicas, né? Então, nos meus atendimentos psicopedagógicos, eu sempre começo com o corpo, tá? Então, a gente sempre faz uma atividade com o corpo antes. E eu explico para as crianças por quê. Eu digo que o corpo, ele é referência para aprender. E quando a gente acorda as nossas células, acorda os nossos músculos, acorda o nosso corpo, a gente fica muito mais disposto e as nossas células ficam preparadas para receber todas as informações. A gente não aprende, não é só com a nossa cabeça, a gente aprende com o corpo inteiro. O corpo, ele reflete, ele é um espelho das nossas aprendizagens. Então, antes de mais nada, começa aí com um alongamento, ou então coloca uma música divertida, dança, ou então faz uma massagem nessa criança, traz consciência para o corpo, tá? Rapidinho, não precisa ser coisa muito comprida, não. 2, 3 minutinhos que você faça uma atividade com o corpo, excelente. E aí, depois dessa agitação, então vocês vão para uma atividade de relaxamento e de respiração. Então você vai sempre trazer consciência para a criança do que é que está sendo feito. Então a respiração é para preparar o corpo para ficar tranquilo, para ficar sereno, para ficar atento aos conteúdos que vão ser aprendidos. Então faz umas 2, 3 respirações profundas e aproveitando a respiração já entra num estado meditativo, quer dizer, já entra num estado de plena atenção. O que é um estado meditativo? É onde essa criança vai fechar os olhinhos e focar um minutinho que seja, 2, se ela já tiver mais treinadinha, 1 minutinho que seja para entrar em contato com o coração. Com os meus alunos eu digo, vamos escutar o que o coração tem para nos dizer hoje? E fecha os olhos, respira e percebe a sensação do corpo. Você está desenvolvendo aí uma atividade de plena atenção, você está trazendo aí essa criança para focar em si e sair dos estímulos, das distrações cotidianas que são inúmeras, né? Depois desse aquecimento, desse preparo, você vai então sentar com ela para fazer um planejamento da atividade que vocês vão fazer. Não é simplesmente abrir o caderno, é isso aqui que tem que ser feito. Não. Então tem conteúdos a serem estudados e aí você vai trazendo com ela uma estrutura de planejamento. Quando você faz isso, gente, você está trazendo uma organização interna para essa criança. E ela vai lançar a mão disso mais na frente para fazer sozinha. Por enquanto ela precisa do seu apoio, igual o papai lá do lado da bicicleta. Ela precisa do seu apoio para você ajudar ela a organizar esse esquema. E aí você pode mostrar para ela o que é que a gente precisa estudar, por onde você quer começar. Deixa sempre possibilidades de escolha, define o tempo. Então nós vamos ficar aqui durante 15 minutos, 20 minutos, um tempo, gente, onde essa atenção da criança fique focada, porque se você coloca um tempo muito grandão, o que vai acontecer? Ele vai perder o foco, vai ficar desmotivado. Então vamos lá, vamos planejar, vamos pensar junto e sempre pegando sugestões dele. Outra dica muito legal é você colocar uma atividade de prazer para a criança no final. Então, quando a gente terminar, vamos
assistir um desenho preferido para descansar um pouco, vamos brincar com algum brinquedo de interesse da criança. Então, sempre no final, pode sempre colocar isso. Um final é um objetivo, porque a criança estuda e ela sabe que depois ela vai ter um tempinho de relaxar. E você vai explicar para ela que como é que acontece o nosso processo mental, né? Nós vamos exigir ali um pouquinho de esforço, de concentração, e depois a gente vai ter um momento de relaxamento, de descontração, que na nossa vida é assim. Em momentos a gente tem que se focar e se dedicar, e em momentos a gente vai se descontrair, tá? Então combina com ela, escolhe um conteúdo que ela quer começar, nem que você faça isso mais de uma vez por dia, se for uma criança mais velha que tem muito conteúdos, né? Crianças menores têm menos demanda. Então faça isso, combina, planeja, anota no caderno. O que vamos fazer primeiro? E agora? E outra coisa, muito importante, definir com ela a estratégia de estudo. Vamos pensar junto como é que a gente pode aprender. A gente tem que estudar aqui ciências, os animais. Vai cair na prova de ciências o conteúdo sobre animais. Como que a gente pode aprender? Como você acha que é a melhor forma para a gente aprender sobre os animais? E aí você pode dar sugestões para ela escolher. Pode ser pela pesquisa, vamos pesquisar vídeos, vamos pesquisar imagens, pode ser através da leitura do texto do livro, marcando aquelas partes mais importantes, pode ser através da explicação oral. Então você vê com ela, vamos ler juntos? E aí você me explica, ou eu te explico, eu leio, você me explica, pode ser também, você lê e a criança explica o que ela entendeu, ou ao contrário, a criança lê, você explica o que aconteceu, pode ir brincando de trocar papéis com ela, você faz isso, eu faço isso. Então vão entrando em acordos, porque essa criança tendo uma previsão do tempo que ela vai gastar, estando ali com a sua parceria, ela vai aprender a usar estratégias para ganhar tempo e aprender com mais propriedade. Se eu simplesmente jogo e solto a criança lá e falo, estuda, ela ainda não tem estratégias para poder se organizar para fazer isso. Então nós precisamos ajudá-la a elaborar essas estratégias com planejamento, E outra coisa muito importante é você estar sempre atento ao nível de motivação, tá? Buscar motivar essa criança para aquilo que está acontecendo. E uma dica bem legal é sempre articular aquele conteúdo que você está estudando com a vivência prática, como é que aquilo se aplica na vida, aquilo tem que ter um sentido para a criança. Então, faça isso, tá? Todas essas sugestões vão ajudar bastante a você criar esse espaço de reflexão com seu filho, de aprendizagem de uma maneira bem gostosa, divertida. Será que nós podemos aprender esse conteúdo com um jogo? Qual o jogo que a gente pode usar para aprender esse conteúdo? Então, leva a criança a perceber que ele pode escolher uma estratégia para aprender e avalia com ele depois se aprendeu, se não aprendeu, o que foi mais difícil, tá? Faz uma autoavaliação, peça que ele mostre como é que ele estava antes, como é que ele ficou depois, o que ele aprendeu. Outra estratégia bem legal é mapa mental. Outro dia eu vou fazer um vídeo só de estratégias de estudo. Por enquanto são só algumas dicas, tá? Então, vamos fazer isso. Criar esse espaço envolvendo o corpo, envolvendo sentimento, envolvendo planejamento. Então, olha só, o físico, que é o corpo, a atenção, né? O sentimento, que você vai procurar criar ali uma atividade, uma tarefa divertida, sempre focado aí nas escolhas, nas decisões, nos interesses da criança. E vai sempre colocar um objetivo final de uma atividade prazerosa, uma atividade que vai relaxar, uma brincadeira que ela gosta muito. Então essa é a receita para que este momento de estudo possa ficar um pouco mais leve, um pouco mais gostoso, um pouco mais interativo. E aí você vai fazer isso enquanto sua criança é menor. Quando ele for ganhando essas competências para fazer isso sozinho, você vai soltando a bicicleta. Você vai deixando, fala, olha, você vai estudar, anota para mim como que você vai fazer, ou me fala como que você vai fazer para estudar hoje. Então,
Você vai estudar e depois você vem me contar o que você aprendeu. É muito importante você sempre deixar a criança te ensinar. Na verdade, contar ou explicar o que ela aprendeu. Nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos. Então, você pode brincar com ele. É o seguinte, agora eu sou seu aluno, você é o meu professor. E você vai me ensinar esse conteúdo que você vai fazer na prova. Tá? Então, todas essas dicas são bem legais e bem especiais para você trazer dinamismo, alegria e vontade para o seu filho na hora de aprender. Tá certo? Então, vamos seguindo sempre com confiança quântica.